Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no nosso podcast Livros. E aí, galera? Hoje a gente vai se aventurar por um tema que, para ser sincero, me deixou de boca aberta quando eu comecei a pesquisar. O Ponopono. Essa técnica tem umas ideias bem diferentes. Você já imaginou ser 100% responsável por tudo o que acontece na sua vida? Tudo mesmo. Tudo! As coisas boas, as ruins, os perrengues. Pijudio. Uou! Pois é, essa é a base do Ho'oponopono, uma técnica de cura havaiana que coloca a gente no banco do motorista da nossa própria realidade. Uma responsabilidade total. E não é só teoria não, viu? Essa técnica foi usada, acredite se quiser, numa ala psiquiátrica de segurança máxima lá no Havaí, com resultados inacreditáveis. A gente vai desvendar essa história daqui a pouco. E aí a gente vai se aprofundar bastante. E para a gente entender direitinho como funciona essa mágica toda, a gente vai se basear no livro Limite Zero, do Joe Vitale. Um clássico. E nos ensinamentos do Dr. Rihalakala Hewlett, o psicólogo que colocou o Ho'oponopono em prática naquela ala psiquiátrica. Um cara visionário. Preparada para ter a mente expandida. Com certeza. Então vamos começar pelo começo. Me explica uma coisa, como que uma técnica havaiana antiga foi parar numa ala psiquiátrica de segurança máxima? Boa pergunta. Essa história é o ponto de partida da nossa expedição. O Dr. Hewlett, em vez de usar as terapias tradicionais, começou a aplicar o Ho'oponopono nos pacientes, Mas como? de um jeito bem peculiar. Ele se concentrava nos prontuários dos pacientes e repetia 4 frases. Sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo e obrigado. Só isso? Ele só repetia essas frases. Parece simples demais para funcionar, né? Qual que é o segredo por trás disso? Pois é, a simplicidade é a chave aqui. Mas não se engane, por trás dessas frases existe um poder de cura e transformação profunda. A repetição constante, com sinceridade, funciona como um mantra. Um mantra que limpa as energias negativas que a gente carrega. Limpar as energias. Isso me parece meio abstrato. Você pode me dar um exemplo prático de como isso funcionaria na vida real? Claro, imagina que você tem um colega de trabalho que te tira do sério. Ah, eu conheço bem esse tipo. Ele te irrita, te estressa, te coloca pra baixo. No Ho'oponopono, a gente não tenta mudar o colega, a gente muda a gente se concentra em limpar as energias negativas que a gente sente em relação a ele. Assumir a responsabilidade pela irritação que eu sinto. Exatamente. Você assume a responsabilidade por essa energia negativa que você está emanando. Então, em vez de reclamar do colega, eu repetiria essas frases pensando nele. Isso. Você estaria limpando a energia negativa que existe dentro de você e que, de alguma forma, está se manifestando como esse problema com o seu colega. E o mais interessante é que, ao limpar essa energia em você, a situação externa também tende a se transformar. Uau! É como se a gente estivesse mudando o mundo exterior, mudando a nós mesmos. Mas me explica uma coisa. Essas frases têm algum significado específico? Porque sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo, obrigado. Cada frase tem um papel fundamental no processo de cura e reconexão. Interessante. Sinto muito é o reconhecimento da nossa responsabilidade pelas energias negativas que criamos ou atraímos. Por favor, me perdoa. É o pedido de perdão ao Divino Criador por termos nos afastado da nossa essência. E eu te amo. É a expressão do amor incondicional. Que dissolve as barreiras do ego. E nos conecta com a fonte de tudo. E obrigado à gratidão pela oportunidade de cura e transformação. Caramba, cada frase tem um significado profundo. E essa ideia de divino criador, o que significa no Ho'oponopono? O Divino Criador é a fonte de tudo. A energia primordial, a força que conecta todas as coisas. No Ho'oponopono, a gente busca se reconectar com essa fonte. Limpando as energias negativas que nos separam dela. Exatamente. Então o Ho'oponopono não é sobre controlar o mundo externo, mas sobre se alinhar com o divino criador para que as coisas se ajeitem naturalmente. Isso. A gente torna um instrumento de cura, permitindo que o divino atue através de nós. Mas e o Dr. Hewlett, como ele conseguiu resultados tão impressionantes naquela ala psiquiátrica só repetindo essas frases? A violência diminuiu, o uso de restrições físicas foi abolido e os pacientes começaram a se responsabilizar pelas suas vidas. Muita coisa, né? É. E o mais interessante é que o Dr. Hewlett nunca se colocava como salvador, como alguém superior aos pacientes. Ele entendia que todos nós somos somos conectados. Compartilhamos as mesmas energias. Sim. Então ele estava curando a si mesmo para curar os pacientes. É isso aí. Ele buscava limpar as energias negativas que ele próprio compartilhava aos pacientes. Ao fazer isso, ele estava curando a si mesmo e, consequentemente, curando o ambiente e as pessoas ao redor. E o Joe Vitale, o cara que escreveu o livro, ele acreditava nisso tudo desde o começo. Olha, na verdade não. O Joe era um cara cético. Daqueles que só acredita vendo. Sei bem como é. Mas aí, ele conheceu o Ho'oponopono e decidiu dar uma chance, mesmo sem muita fé. Que bom que ele deu.
E o que aconteceu? Ele virou fã da técnica? Totalmente. Ele começou a aplicar o Ponopono na vida dele e, para surpresa dele, coisas incríveis começaram a acontecer. Ele conta no livro que, ao usar a técnica, ele se livrou de problemas, recebeu inspirações divinas para seus projetos Tá legal. e até teve ideias para nomes de produtos que se tornaram grandes sucessos de venda. Então, o Ho Oponopono não serve só para curar doenças ou resolver problemas com colegas de trabalho. Ele também pode ajudar na vida profissional. Com certeza. É. O Joe chama isso de marketing inspirado. Gostei do nome. É basicamente agir a partir da intuição, da inspiração divina, que surge depois da limpeza com o Ponopono. É como se a gente limpasse o lixo mental para que a luz da divindade possa brilhar. E nos guiar nas decisões. Faz sentido. Mas como que a gente sabe que essas inspirações são realmente divinas e não só a nossa própria mente inventando coisas? Essa é uma pergunta que intriga muita gente. E é um dos pontos que a gente vai explorar mais a fundo na próxima parte do nosso mergulho. A gente vai entender como o Ho Oponopono nos ajuda a diferenciar a voz do ego, da voz da intuição, e como podemos usar essa sabedoria interior para alcançar o sucesso em todas as áreas da vida. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho no Ho Oponopono. A gente já explorou os princípios, né? A gente viu que a ideia central é da gente ser 100% responsável por tudo que acontece na nossa vida. Exatamente. E usando aquelas frases, sinto muito, por favor, me perdoa, te amo, obrigado. A gente pode limpar as energias negativas, né? As energias que estão por trás dos nossos problemas, abrindo caminho para a cura, para a inspiração divina. Para mim, o mais intrigante é que, limpando a nossa energia, a gente transforma a situação externa. É como se a gente tivesse um controle remoto da realidade. E, em vez de mudar o canal da TV, a gente muda a nossa energia. Boa analogia. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça em exemplos práticos que mostram como o Ho Oponopono faz milagres na vida real. Histórias que te deixaram de boca aberta. De boca aberta? Quando eu li o livro Limit Zero, eu fiquei. Então conta logo essas histórias. Vamos lá. Uma das histórias que o Joe Vitale conta, o autor do livro, é sobre um e-mail furioso que ele recebeu de um cliente. Aquele tipo de e-mail que te deixa com o sangue fervendo. Exatamente. Ele estava pronto para responder à altura, mas aí Ele entrou do Ho Oponopono. acertou. Em vez de revidar, ele respirou fundo e começou a repetir as frases de cura mentalmente. Sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo, obrigado. Sério. E o que aconteceu? O mais incrível é que, cerca de uma hora depois, ele recebeu outro e-mail do mesmo cliente, Não acredito. se desculpando pela mensagem anterior. Que mudança radical. Mas me diz uma coisa, será que foi mesmo o Ho Oponopono? É claro que a gente não pode ter 100% de certeza, mas é no mínimo curioso, né? Como que o cliente mudou de ideia tão de repente? O Ho Oponopono nos convida a considerar essa possibilidade de que, limpando as nossas energias, a gente influencia a energia dos outros. É como se a gente emanasse uma vibração mais harmônica que se propaga. O que você emana, retorna. Exatamente. Mas, e aí tem mais histórias. No livro tem uma história que me tocou bastante de uma mulher que descobriu que uma funcionária estava roubando as comissões dela. Nossa, que situação. Imagina a decepção, a raiva. No lugar dela, eu já tinha chamado a polícia. Mas ela não. Ela resolveu usar o Ho Oponopono. Sério. E como ela fez isso? Em vez de confrontar a funcionária, ela se voltou para dentro e aplicou a técnica. Ela repetiu as frases, buscando se perdoar a funcionária, a situação como um todo. E aí o que aconteceu? A história não conta exatamente como a situação se resolveu, mas o importante é que ela sentiu uma paz interior profunda depois de aplicar a técnica. Ela se libertou da raiva, do ressentimento. Confiou que o divino ia dar um jeito. De atitude inspiradora. Mas me fala uma coisa, o Ponopono funciona só para problemas entre pessoas. Ou ele pode ser usado para curar doenças, ajudar animais. O Ho Oponopono não tem limites. Ele pode ser usado para qualquer coisa que cause sofrimento, desarmonia. E tem uma história no livro que mostra bem isso. Uma mulher ficou chocada ao descobrir a crueldade com os ursos, que são presos para a extração da bilis. Nossa, que horror. Ela se sentiu impotente, mas aí... Não lembrou do Ho Oponopono. Isso. Ela usou a técnica para enviar amor, cura à distância para os ursos. Ela visualizou os animais sendo libertados, saudáveis e felizes, enquanto repetia as frases. Que lindo. Mas será que repetir frase à distância pode fazer diferença? Mudar a realidade dos ursos. O Ho Oponopono nos convida a expandir a nossa visão de mundo. A gente considera que está tudo conectado por uma energia universal. E limpando as energias negativas dentro da gente. A gente influencia o mundo, mesmo à distância. Mas como isso é possível? Como influenciar situações que estão fora do nosso controle? Essa é a parte que mais me fascinou. O Dr. Hugh Lane explicava que nada está fora da gente. Tudo que a gente experiencia,
bom ou ruim, é uma projeção da nossa mente. Peraí, então se eu tô passando por um momento difícil, a culpa é minha. Calma, calma, não é bem assim. Não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. A gente não precisa se culpar, mas assumir a responsabilidade pelas energias que contribuem para a manifestação dos problemas. Ao invés de culpar o mundo, o governo, meu chefe, eu olho pra dentro. E se pergunta, o que eu posso limpar para transformar essa situação? É como se o mundo exterior fosse um espelho, refletindo o que está dentro da gente. Se a gente limpa o espelho, a imagem fica mais nítida. Que metáfora poderosa. Mas e se eu aplicar o Ponopono para um problema global, tipo uma guerra? Eu tô dizendo que eu sou culpado. Não, não é sobre culpa. É sobre reconhecer que a gente faz parte de um todo. A gente não precisa se sentir culpado, mas pode limpar as energias de raiva, medo que também existem dentro da gente e que contribuem para a energia da guerra. Então, ao invés de apontar o dedo para os outros, eu limpo a minha energia, confiando que essa mudança interna vai reverberar. É como jogar uma pedrinha num lago, as ondas se expandem. Mas o Ho Oponopono não é uma técnica para controlar o mundo, né? Não, não é sobre fazer um ritual mágico para as coisas acontecerem do jeito que a gente quer. Não é tipo uma lista de desejos, repetir as frases e esperar que o universo realize. Não, não é sobre manipular o universo. É sobre se alinhar com a vontade divina. A gente se conecta e diz: sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo, obrigado. E confia que o divino vai encontrar a melhor solução. Então, no fundo, o Ho Oponopono é sobre se entregar. Confiar que tem uma força superior que cuida de tudo. É sobre se render ao fluxo da vida, se libertar do controle e permitir que o divino atue. Cultivar a paz interior, a gratidão, o amor incondicional. E aí, o que você acha? Confesso que ainda tenho dúvidas, mas as histórias me inspiram a experimentar. Afinal, o que a gente tem a perder? Nada! Mas é importante ter em mente que não é uma fórmula mágica que funciona da noite para o dia. É um processo de autoconhecimento, de limpeza, de perdão, de amor próprio, que exige prática, persistência e fé. Fé no divino, fé na cura, fé num mundo melhor. Mas me fala uma coisa, o Ho Oponopono se resume só a repetir frases. Você tem razão. Tem mais coisa por trás. O Dr. Shiv Lane fala sobre 3 estágios do despertar, que representam uma jornada espiritual. Quer saber mais? Claro. Quais são esses estágios? Prepare-se para mais uma dose de conhecimento. No próximo episódio, a gente vai desvendar os mistérios dos 3 estágios do despertar no Ho Oponopono. Você vai descobrir em qual estágio você se encontra e como progredir nessa jornada. E aí, pessoal, de volta para a última parte da nossa expedição pelo Ho Oponopono. A gente já explorou os princípios, as histórias, os exemplos, mas lembra que no final da última parte a gente ficou de desvendar os 3 estágios do despertar. Sim, exatamente. O Dr. Hugh Lane descreve esses estágios como uma jornada de evolução espiritual, que leva a gente do sofrimento à paz interior, da culpa à responsabilidade, do egoísmo à conexão com o divino. Nossa, parece bem profundo. Como funciona essa jornada? Quais são esses estágios? E como a gente sabe em qual deles a gente está? O primeiro estágio é o da vítima. Nessa fase, a gente se sente à mercê das circunstâncias, culpando o mundo exterior pelos nossos problemas. Tipo reclamando do governo, do chefe, do trânsito. Isso, como se a gente não tivesse nenhum poder para mudar a realidade. Ah, entendi. Aquele momento, coitadinho de mim. Reclamando de tudo e de todos, sem assumir responsabilidade. Exatamente. A gente fica preso num ciclo de sofrimento sem enxergar que a chave para a mudança está dentro da gente. Mas calma, o Ho Oponopono nos convida a sair desse estado de vítima. E como a gente faz isso? Qual é o próximo passo? O segundo estágio é o do Criador. A gente começa a entender que cria a própria realidade através dos nossos pensamentos, emoções e ações. É um momento de empoderamento. É isso aí. A gente assume a responsabilidade pelas nossas escolhas e começa a usar o Ho Oponopono para limpar as energias. É como se a gente finalmente entendesse que não é uma marionete do destino. A gente é o maestro da nossa própria sinfonia. A gente escolhe a música que quer tocar. Mas esse estágio também pode ser perigoso, né? A gente pode acabar caindo na armadilha do ego. É verdade. Achando que controla tudo, que pode manipular o universo. É aí que a gente precisa dar o próximo passo. E qual o terceiro estágio? O terceiro estágio é o da rendição. Rendição. É quando a gente entende que não estamos sozinhos, que existe uma força superior que nos guia e nos ampara. A gente se conecta com o divino criador. E se entrega ao fluxo da vida, confiando que tudo está acontecendo no nosso bem, mesmo que a gente não entenda o porquê. Nossa, que lindo. É como se a gente finalmente encontrasse a paz interior, a serenidade, a confiança. Mas como a gente chega nesse estado, tem algum segredo. O segredo é a prática do Ho Oponopono. Repetir as frases, limpar as energias, cultivar gratidão, perdão e amor é um processo gradual. Que exige paciência, persistência. E fé. E como a gente sabe que chegou nesse estágio? A gente sente uma paz interior profunda, uma serenidade que não se abala.
A gente confia no processo, aceita as coisas como elas são e se entrega ao fluxo, sem apego aos resultados, sem frustração. Que estado maravilhoso. É como se a gente finalmente encontrasse o nosso lugar no universo, em harmonia. E como a gente usa o Ho'oponopono nesse estágio? A gente continua repetindo as frases, mas a intenção muda. A gente não busca mais controlar, mas se alinhar com a vontade divina. A gente entrega o problema nas mãos do divino. E confia que ele vai encontrar a solução. Então o Ho'oponopono se torna uma prática de entrega, de confiança, de gratidão. Exatamente. A gente agradece por tudo, pelas coisas boas e ruins, porque sabe que tudo faz parte do aprendizado, do crescimento. Que jornada incrível! É como se a gente saísse da escuridão e chegasse na luz. Mas e como a gente sabe em qual estágio a gente está? Observando nossos pensamentos, emoções, se a gente está reclamando, culpando, se sentindo vítima, Primeiro estágio. se a gente está focado em controlar, buscando sucesso a qualquer custo. Segundo estágio. Mas se a gente está cultivando a paz, a gratidão, perdão, Terceiro estágio. é isso. É importante lembrar que essa jornada é individual. E não linear. A gente pode oscilar, ter altos e baixos. O importante é ter consciência e buscar evolução. E o Ho'oponopono é uma ferramenta poderosa para nos ajudar. E aí, pessoal, em qual estágio vocês estão? O que o Ho'oponopono tem despertado em vocês? Esperamos que esse mergulho tenha plantado uma sementinha de esperança, de transformação. E se vocês quiserem se aprofundar, recomendamos o livro Limite Zero. O link está na descrição do episódio. Gratidão pela companhia. Desejamos uma vida cheia de paz, amor e cura. Até a próxima.